em qualquer lugar, nós podemos chegar ao trono da graça do Senhor. Nós necessitamos da sua graça a cada dia. Nós fomos alcançados pela sua graça divina. Não foi por nós mesmos. Ele alcançou-nos. Ele teve misericórdia de nós, viu o nosso estado e alcançou-nos. A razão por que Jesus, quando subiu ao céu, pediu ao Pai que enviasse o seu Espírito para estar connosco. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos ensina. Sem Ele, nada podemos fazer. O Espírito de Deus foi enviado para nos ensinar, para nos ajudar. Nós precisamos dele a cada dia. Nós necessitamos da sua instrução a cada dia. Jesus, quando andava na terra, era um homem, um ser humano como nós. Ele teve sede, teve fome, ele necessitou, sofreu as calúnias como um homem. Nunca respondeu às afrontas. Mas Jesus era um homem e ele operava milagres e maravilhas pelo seu Espírito. Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Em Isaías 61, nós encontramos que Jesus já viu essa passagem, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu a libertar os prisioneiros, a curar os enfermos, a abrir os olhos aos cegos. Isaías 61. Proclamar o ano aceitável do Senhor e tudo mais o que lá podemos ler. Jesus dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando ele subiu, ele disse: eu não vos vou deixar órfãos, mas eu peço ao Pai que ele envie o seu Espírito para que vos ensine, e vós fareis coisas até maiores do que aquelas que vistes a fazer. Os discípulos estavam radiantes com as maravilhas que Deus operava, que Jesus operava, que Deus operava através do seu Filho Jesus aqui na terra, pelo seu Espírito. Mas ele diz que aquele que crê fará as mesmas obras e mais, pelo mesmo Espírito. Isso conduz-nos a uma meditação de que sem ele nada podemos fazer. Conduz-nos a uma meditação de mais humildade, quebrantamento, para que o Espírito de Deus seja tudo em nós. A nossa força é quebrantada. Quando nós dizemos: eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo na minha força, sai tudo errado. O jejum ajuda-nos para, quando chegamos a Deus em oração, nós estejamos quebrantados. E nós precisamos de analisar o livro de Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, como Deus fechou a boca dos leões, como ele não se dobrou à estátua que o rei queria que ele se ajoelhasse. O que é que Daniel fez? No livro de Daniel podemos ver duas categorias de jejum que ele teve: 10 dias e 21 dias. Quando fala que ele comia só legumes e evitou os manjares desejáveis, não comeu carne, não comeu peixe durante aqueles dias, isso foi simplesmente para se quebrantar e entregar esse jejum a Deus como sinal de submissão e de louvor. O jejum tem que andar acompanhado de submissão a Deus. Nós vemos o livro de Esther, para salvar o povo, o seu povo, ela proclamou 3 dias e 3 noites de jejum, sem água nem comida. É um jejum que, esse jejum, se for
o Senhor a conduzir-nos para esse jejum, nós o fazemos sem nada custar. Se eu quiser fazer esse jejum pela minha própria força, por minha autodeterminação, eu não consigo. Então, quando Deus tem um plano, Ele é que nos indica o que fazer. Estejamos atentos aos sonhos, porque Deus se revela muitas das vezes em sonhos. Porque a pessoa está a dormir, não está a pensar e dá espaço para que o Espírito de Deus se mova. Nós encontramos Jesus quando diz que há castas de demónios que não saem sem jejum e oração. Há castas de demónios familiares que já vêm de trás e estão ali a massacrar. Qual é a nossa missão? Jejum e oração. Jejum, a armadura de defesa de Efésios 6. A busca de poder pela madrugada, assim encontramos resposta. Eu lembro numa certa nação, por onde passei, de uma senhora que eu vi com um grande tumor no pescoço, e o pescoço dela era duplo, de um lado. A medicina não queria operar aquela senhora. Então, alguém tomou uma liderança, aliás, quando ela, como conhecia a palavra, ela agarrava-se a Deus, para que Deus a curasse. Mas Deus tem muitos meios de curar. Tanto cura naturalmente, como cura através da medicina. Desde que Deus esteja no controle, tudo acontece. Essa senhora teve uma revelação de que ia ficar curada. A família assinou um termo de responsabilidade e a senhora foi para a operação. Nesse grupo, do qual eu fazia parte, quis-me integrar nesses voluntários que decidiram buscar a face de Deus com jejum e com oração. Quem entrava às 7 da manhã para ir trabalhar, iniciar os trabalhos, reuniam-se naquele lugar, reuníamos à exposição, uns chegavam às 6, outros chegavam às 6h30, mas reuníamos para buscar a misericórdia de Deus, que Deus interviesse naquela cirurgia, que a sua glória fosse manifesta. E Deus honrou a fé daquelas poucas pessoas voluntárias, basta 2 ou 3. Jejuámos naquele dia em que a senhora se encontrava na operação, uma cirurgia de longas horas. Deus honrou e essa senhora ficou bem. Passado poucos dias, muito poucos dias, ela reuniu-se connosco, dizendo isto: eu não tenho voz para cantar, eu nunca tive grande voz para cantar, mas eu quero louvar ao meu Senhor. E ela cantou um hino. Ela achava que não tinha voz para cantar. Todos nós temos voz. Se nós temos voz para falar, porque não temos voz para cantar? Mas isto para mostrar o quê? Deus honrou a fé. Deus operou pela fé. Que acreditaram que o seu Espírito estava ali. Usou a medicina. O jejum é um quebrantamento a que Deus responde. É um sacrifício voluntário, não pode ser um sacrifício, hoje não posso comer, ou vou dizer à vizinha, não, hoje não posso comer esse bolo. Não, Jesus ensina-nos em São Mateus 6, quando jejuardes, não é? Tem lá as instruções todas, para não mostrarmos tristeza, para não mostrarmos que estamos em jejum. Nós fazemos um jejum de acordo com a vontade de Deus. Eu posso dizer que alguém fez um jejum, fizeram jejuns de 3 dias, das 7 da manhã às 3 da tarde, das 7 da manhã às 7 da noite, jejuns de 7 dias, e depois já comiam a partir dessa hora.
Há jejuns que se pode comer durante o dia, desde que não toque em bebidas fortes, ou carne, ou peixe. Tantos jejuns. E o Senhor mostra-nos. Muitas das vezes até em sonhos mostra legumes e tantas outras coisas. Tive uma experiência que hoje serviu para aprender, quando o Senhor me mostrou que eu estava a enterrar debaixo da terra maçãs douradas. Eu perguntei a um líder de religião, qual era o significado. Ele não me soube responder. Um dia eu encontrei uma passagem bíblica que diz: a palavra de Deus é como maçã de ouro dourada em salva de prata. A palavra de Deus é maçã dourada de ouro em salva de prata. Então eu estava a enterrar, depois o Senhor mostrou-me os dons do Espírito, eu estava a enterrar os dons que Deus me tinha dado pela sua palavra, eu estava a enterrá-los, não estava a colocar ao serviço do Senhor. E Deus usa os humildes para propagar sempre o Evangelho. E Deus usa o mais pequenino até para tocar e haver uma cura. Eu lembro aquela passagem em que Jesus, com 12 anos, sentado no meio dos doutores da lei, ensinando-os. Jesus não tinha academia, Jesus não tinha o diploma de ensino, mas Jesus tinha o Espírito de Deus sobre ele. E assim ele ensinava os doutores. E assim Deus quer fazer com cada um de nós. Ninguém se pode achar inferiorizado no sentido de dizer Deus não me usa a mim. Não, Deus usa a todos. Deus usa uma simples criança, porque a criança faz o mal sem maldade. E nós temos que nos tornar como crianças. Nós temos que ser simples para que o Senhor opere. A malícia, as palavras torpes que saiam da nossa boca, não saem mais. Porque da nossa boca tem que sair palavras doces. Da mesma fonte, não posso ir à fonte buscar água salgada e água doce. Porque do mesmo, ou sai água salgada ou sai água doce. Qual é? O que é que sai da nossa boca? Palavra azeda ou palavra doce? Se nós sair da nossa boca palavras azedas, nós vamos comer aquilo que a nossa boca leva. Se da nossa boca sair palavra doce, nós vamos comer dessa palavra. Não é por acaso que Jesus diz que os fariseus limpais o exterior, mas o interior está cheio de rapina. Não interessa se nós apresentamos bem vestidos, com uma capa linda, se o interior está cheio de rupturas. Do nosso interior saem palavras boas, palavras mansas, para não deixar corromper o nosso exterior. E assim nós vamos continuar aprendendo cada dia mais, porque a palavra de Deus é como um poço sem fundo. Todos os dias se tira, todos os dias se está a tirar e estamos sempre a aprender. A cada dia eu estou a aprender coisas novas. O Espírito de Deus quer-nos tão submissos para que Ele nos dirija, para que nós não damos nenhum passo sem que seja Ele a dirigir-nos. Eu lembro quando, numa passagem por Israel, a cada manhã, a cada madrugada, às 4 horas da manhã, o sol já irradia muito cedo. O Espírito de Deus me despertava para me dar todas as dicas do acontecimento desse dia.
uma certa madrugada, mostrou-me eu ir pegar nas folhas de uma oliveira. Eu já sabia qual era a missão para esse dia, ir ao campo das oliveiras. E cada dia tinha sempre uma... Eu só dizia, Senhor, o que é que estou a fazer, o que é que vou fazer para esse país? Mas o Senhor já tinha mostrado e andei a receber muitas testificações até o dia que disse, Senhor, eu vou. Mas precisamos estar dependentes do Espírito. A nossa nação precisa de nós. A nossa nação, o Senhor diz para orarmos pela nossa cidade, diz para orarmos pela nossa nação, e nós vamos orar pela nossa nação, para o Senhor trazer paz, para o Senhor trazer uma vida quieta e sossegada, para não ser importunada. E o Senhor responde à oração, porque nós vemos que Deus não destruiu uma cidade, porque Ele diz, se numa cidade houver um justo clamando, eu não destruo essa cidade. Vamos esperar uns pelos outros, quem é? Somos todos. Todos num, todos em Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o seu corpo, formado por membros uns dos outros. Então necessitamos de compreender, de sermos um coração no altar de louvor para o Senhor, de nos arrependermos, de nos convertermos dos maus caminhos, e assim andamos de boas relações com Deus, e assim nós não temos de nos queixar. A palavra de Deus condena quando nos queixamos uns dos outros. Se eu me vou queixar, eu estou a propagar o mal, porque outra pessoa que ouviu eu queixar-me de outra vai pensar mal da outra pessoa. Então nós vamos apresentar a nossa queixa diante do Pai. Sentimos-nos injustiçados, sentimos-nos injuriados, vamos apresentar diante dele, porque ele tem poder para tocar os corações e converter e trazer arrependimento. E todos somos falhos, todo o ser humano é falho. Só há um que é infalível, só Deus. Ele não muda. E a sua palavra não muda. Não adianta eu dizer, eu vou fazer isto. Olha, isto é só uma mentirinha. E Deus vai me perdoar. Pois é, Deus vai perdoar quando a pessoa se arrepende, mas aquela mentira pode trazer grande destruição, mas o inimigo não perdoa. Abriu a brecha ali e é aí que o inimigo vai destruir. E Deus não quer que o seu povo seja destruído. Deus fez-nos para ser santos como Ele é santo. Sede santos porque eu sou santo. As pessoas dizem, eu não sou Deus para ser santo. Pois não, nós não somos Deus. Nós fomos feitos, criados à sua semelhança, para andarmos em paz, para termos uma vida sossegada, para vivermos a alegria que Deus nos dá a cada dia. E quando choramos, choramos aos pés do Senhor, porque Ele recolhe as nossas lágrimas. O choro vem pela noite, a alegria vem pela manhã. Vamos ficar com este ensino para termos oportunidade de falarmos de outras tantas coisas que a Bíblia nos ensina, e à medida que nós vamos colocando em prática aquilo que já aprendemos, nós vamos crescendo mais e o Espírito de Deus vai nos dar a nós próprios. Quando eu um dia ouvi falar na idolatria e abri o Salmo 115, o Salmo 135 e vi que tornem-se semelhantes aos ídolos todos aqueles que neles creem. Têm a boca e não falam, têm olhos e não veem, e por aí fora têm mãos e não apalpam. Tornem-se semelhantes a eles, todos aqueles que neles confiam. Ora, se ele tem boca e não fala, tem olhos e não vê, eu não quero ser semelhante a um ídolo. Eu, depois de ouvir, cheguei em casa, meditei na palavra, meditei em tantas passagens e disse, Senhor, eu converti-me hoje a Ti. Eu não me converti a nenhuma religião. É a Ti que eu quero seguir, é a Ti que eu quero servir. Eu vou renunciar a todas as ataduras que eu me prendi. Eu prendi-me em promessas que fiz a ídolos. Eu prendi-me a cadáveres, pessoas que já morreram e que a terra não os consumiu e depois até foram queimadas e são decretadas santos.
santos aos olhos de Deus são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. As pessoas não têm culpa de serem idolatradas, mas eu, na verdade, fiz promessas a cadáveres, pessoas que já tinham morrido. E aquilo que eu me lembrei, eu cheguei àquele local e disse: eu renuncio a todas as ligações que tive aqui, eu quero ser livre. E outras, não consegui lá chegar, mas eu renunciei com a minha voz a todas as práticas que fiz na minha ignorância. E o Senhor honrou a minha fé, aquilo que eu já conhecia. Eu só fiz porque conhecia, eu não fiz porque alguém me dissesse alguma coisa. Eu chegava a fazer da minha casa um altar, acendia até velas. E aquilo que eu fiz por minha autocriação, não é bem assim, pelo Espírito de Deus em mim. Não foi que alguém me dissesse, mas eu nunca mais me senti bem com aquelas imagens na minha frente. Eu via um crucifixo com um homem morto. Eu dizia: mas Jesus está vivo. Jesus ali na cruz levou as minhas enfermidades, mas Ele não ficou mais na cruz. Jesus está vivo. Se Ele ressuscitou, Ele é a vida em mim. Eu agora adoro um Deus vivo. Eu fecho os meus olhos, não é porque alguém me diz fecha os teus olhos, não. É que se eu fechar os meus olhos, eu me concentro mais em Deus soberano, que é à sua direita, que está sentado no trono, e à sua direita Jesus, a interceder em nosso favor. O Espírito Santo aqui a conduzir-me até eles. E se eu tiver os olhos fechados, eu sei que vou visualizar. Mas se eu estiver com os olhos abertos a falar com Deus, eu vou me distrair com qualquer coisa que vai passar. Eu não estou ligada. Daí a razão, porque muitas das vezes fecho os olhos. E como eu, talvez tantas pessoas. Mas essa é a razão. A finalidade dos olhos fechados é essa. É nós concentrarmos naquele a quem nós estamos a falar. Não é naquilo, é naquele que é o Deus Santo. É uma pessoa, o Espírito de Deus se entristece e nós não queremos entristecer. Nós queremos alegrar. Se nós alegrarmos o coração de Deus, o Senhor concede o desejo do nosso coração. Como diz o Salmo, diz que, Salmo 37 ou 34, parece-me que é o 37, que diz que agrada-te, Senhor, confia nele e Ele concede o desejo do teu coração. Está tudo dito. Agrada-te, Senhor, confia nele e Ele concederá o que deseja o teu coração. Amém? Senhor, te agradecemos pelos teus ensinos, pela renovação, pela restauração e pela conversão dos pecadores. Te agradecemos, Senhor, pela nossa nação, pela tua bondade infinita, pela tua misericórdia. Nada encontrarás de bom em mim, Senhor. Nada que eu possa colocar no teu altar. Nada tenho para te oferecer. Oferta de amor a ti, Senhor. Um coração fiel a ti. Isso tenho para ti oferecer. E levo-me a ti, Senhor Jesus. Teu altar, um coração fiel a ti. Isso tenho para te oferecer. E levo-me a ti, Senhor Jesus.
Teu altar, teu altar, teu altar. Sim, Senhor, salva o meu coração, que seja fiel a ti, Senhor, que seja colocado no trono da tua graça, a fim de alcançar graça no momento oportuno. Gratuitamente